E aí família, tudo na paz? Eu sou Rafa Puglia e nessa série de 3 vídeos eu vou te mostrar como compor músicas que grudam em 30 minutos, do zero a viver de música. Eu sei que você deve estar se perguntando, Rafa, mas compor música em 30 minutos? Eu não sei fazer uma boa melodia, eu travo na letra, eu não manjo nada de teoria musical, eu não sei lançar minhas músicas e não sei liberar minhas composições para artistas maiores. Sim, é pra você, mesmo que você não saiba nada disso, ok? E dá uma olhada nesse depoimento do nosso método, te mostrando que dá para compor músicas de qualidade em 30 minutos sim, até menos tempo. Com outros alunos, né? E aí eu tava com os outros 3 alunos. Foi interessante que antes, né, na primeira que eu tive tipo uns 40 minutos, eu acho que eu desenvolvi umas 2 linhas de composição. E quando foi segunda-feira agora, eu desenvolvi, assim, praticamente quase a música toda, assim, quase um texto, sabe? E os meus colegas, não, desenvolveram também muito pouquinho, assim, só frases, algumas palavras, muito poucas. E eu percebi que foi o método. Não é porque eu sou melhor que eles ou que eu sou um gênio nem nada. Foi simplesmente por causa do método. Porque na primeira, eu fiz e não consegui desenvolver, assim, nada, praticamente. Só umas 3 linhas. E dessa vez não, eu consegui desenvolver muito. Muito mesmo. E eu fiquei muito feliz. Nossa, por que será que eu desenvolvi tanto? Aí é um método que funcione muito. E outra coisa também que eu percebi muito interessante é que a gente começa a materializar mais as coisas, sabe? Por exemplo, o pessoal falou umas ideias assim, né? Umas ideias. E aí eu consegui materializar aquelas ideias, colocar a situação, colocar os sentidos, né? Que é o principal do método. Então nossa, maravilhoso. Parabéns pra você, obrigada por disponibilizar. E eu espero que muita gente possa ter acesso a esse método. Entendi, Rafa, é possível compor músicas de qualidade em 30 minutos, ok. Mas e viver de música? Música dá dinheiro mesmo? Gente, ó, eu comecei do zero, ninguém da minha família trabalha com música, comecei sem dinheiro e acumulei mais de 24 milhões de visualizações trabalhando com esses artistas monstruosos aí. Mano Brown, Negrali, Emicida, Rael, Rashid, Vitão, Djonga, Freud, BK, Rincon Sapiência, Neguinho do Cacheta, Predella, Dynasty e muitos outros. Sim, funciona para qualquer estilo, só tô falando da minha experiência no rap e no trap. Rafa, tá, 24 milhões de visualizações, legal, mas o que isso tem a ver com viver de música e fazer dinheiro? Então vamos lá, vou te mostrar uma calculadora de royalties pra gente fazer umas contas básicas sobre streaming. Vamos lá? Só como fator de comparação. Para você ter R$ 1.000 caindo no seu bolso, sem você fazer nada com investimentos, você teria que ter fundos imobiliários que rendem mais ou menos um fundo bom, 1% ao mês. Você teria que ter R$ 100.000 para receber R$ 1.000 todo mês sem fazer nada. E no Spotify, quanto você precisa para fazer R$ 1.000 por mês? Para você fazer R$ 1.000 no Spotify por mês, você precisa de 50 mil visualizações mensais. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Você juntar R$ 100.000, investir na bolsa de valores, aprender sobre investimento, ou você ter 5 músicas que batem 10 mil visualizações por mês e te rendem $200, que é o equivalente a R$ 1.000 todo mês, sem você precisar fazer nada. Fez a música, lançou, pronto, vai fazer dinheiro dormindo. Se alguém ouviu sua música enquanto você dorme, já era, dinheiro cai na sua conta. Você duvida? Olha essa calculadora de royalties aí. Agora vamos ver, você tava com 5 músicas que batem 10 mil visualizações mensais. Aí você lançou mais 5 músicas e agora você tem 10 músicas que batem 10 mil visualizações mensais. Vamos ver quanto isso rende? 100 mil visualizações por mês rende $400, que dá um pouco mais de R$ 2.000 por mês. Pô, belo salário, né? Dormindo, sem fazer nada. Agora vamos ver você que essas 10 músicas, uma estourou, aí de repente todas começaram a bater 100 mil visualizações no mês, olha que legal. Aí você tem 1 milhão de visualizações por mês. Quanto isso te renderia todo mês? 1 milhão de views rende $4.000 por mês. $4.000 dá um pouco mais do que R$ 20.000 por mês. Pô, se isso é ruim, me fala aqui que tá bom, né? Então olha essa matéria, o ECAD disponibilizou pra gente quem fica com a maior parte do dinheiro dos direitos autorais. 51% desse dinheiro fica na mão dos compositores. Então se você for um artista e compositor, você fica com mais ainda. Você pode ficar com 100%, como eu fico. E olha que eu nem tô contando as outras plataformas de streaming que te dão mais dinheiro do que o Spotify. Mas sua música também vai estar lá e o foco é sempre o Spotify, ok? E a melhor parte desse dinheiro é que ele não é um serviço em que a pessoa te contrata, você trabalha para no final do mês ganhar seu dinheiro, ou quando você finalizar seu trabalho, se você for freelancer.
Não. Quanto mais gente ouvir sua música, quanto mais gente consumir sua música, menos você precisa trabalhar. E sabe outra parte maravilhosa? Qualquer trabalho musical rende royalties. Qualquer um. Então se você deu uma palavra numa letra, você divide 50-50 com o compositor. Se você fez o arranjo da música, se você fez alguma melodia, se você é produtor, fez uma mixagem, masterização, você ganha royalties sobre isso. Se você liberou uma composição também. E vocês viram, né? O ECAD mostrou que os compositores ficam com no mínimo 51% do dinheiro das composições, dos royalties. E vale lembrar também que não importa o seu estilo musical, serve para todos os estilos, ok? Seu único trabalho é fazer músicas de qualidade, lançar elas corretamente e manter essa consistência. Dessa forma, você faz dinheiro enquanto dorme, enquanto viaja, enquanto você passa um tempo com a sua família. E quanto melhor for o seu trabalho, mais você vai ganhar por isso. Por isso os artistas grandes são tão ricos. Eles não vivem só de show e merch, venda de camiseta, essas coisas, sabe? Rafa, tá, eu entendi, mas pô, é muito difícil encontrar 50 mil pessoas pra ouvir minha música, né? Aí eu te pergunto, quando você gosta de uma música, quando aquela música gruda, você ouve ela só uma vez na sua vida? Não, né? Você coloca na sua playlist e fica ouvindo. Eu mesmo. No primeiro dia, se a música for muito boa, eu ouço ela mais de 10 vezes. Mas vamos colocar que cada pessoa que você traz ouve a sua música 10 vezes, fechou? Para isso você precisa de 5 mil pessoas ouvindo as suas músicas. Pô, Rafa, mas 5 mil pessoas é muita gente para ouvir minha música. Pô, lanço, ninguém ouve, ninguém fala, ninguém compartilha. Sabe por que ninguém compartilha? Porque você tá lançando pra pessoa errada. Provavelmente você tá lançando no seu perfil, pra sua família, pros seus amigos. Eles não são seu público-alvo. É como se você estivesse tentando vender carne pra vegano. Não vai dar certo. Olha o tanto de gente que gosta de carne e você tá nas pessoas erradas, sabe? Então você tem que aprender a vender suas músicas para as pessoas certas. Tá, Rafa, mas como eu faço isso? Sabe quem conhece muito bem o seu público-alvo? O Instagram, o YouTube, as redes sociais. Você mesmo. Você me conheceu pelas redes sociais. Em 5 meses, foram 12 mil seguidores no Aprende a Escrever Música, utilizando o marketing automático do Instagram, que você faz aí, em 10 segundos. E eu não precisei nem falar pra ele quem são as pessoas. Dá uma olhada nesse print aí, ó. Com R$180, você leva em média de 4.600 a 12 mil pessoas pro seu site. Rafa, mas eu não tenho site. Eu não gasto dinheiro com site, eu não faço isso. Sabe qual é o seu site? É o link da sua música no Spotify. Ah, da hora, né? E se você tem uma música bem feita, não acaba por aí. A pessoa ouve sua música, salva, coloca numa playlist. Ela segue o seu perfil e ela é notificada sempre que você lançar uma música nova. O que isso significa? Essa pessoa já virou sua fã. E você não gasta nenhum centavo para ela continuar do seu lado, ouvindo e consumindo as suas músicas. Pô, mas Rafa, as pessoas se interessam mesmo pelas minhas músicas? Quantas vezes você cansou das suas músicas e queria música nova? Muitas, né? Você já passou no Instagram, aí você olhou um tênis, uma bolsa, alguma coisa que você queria para sua casa e viu um anúncio e falou, nossa, é exatamente o que eu queria. Clicou e ouviu? Então, que o Instagram sabe exatamente o que a pessoa quer e ele entrega exatamente o que ela quer. Então ele vai procurar aquela pessoa que se interessa por músicas novas. Ele vai procurar aquela pessoa que clica em anúncios de músicas novas. Entendeu? E aí você coloca o algoritmo para trabalhar para você. E dessa forma, olha, 4.600 a 12 mil pessoas. Você consegue só 5 mil pessoas com tranquilidade. Rafa, mas eu quero liberar minhas composições para artistas maiores. Eu não quero ser o artista. Tudo bem. Você vai fazer a mesma estratégia, mas para o seu perfil no Instagram. E o seu perfil no Instagram é a sua vitrine. É a vitrine da sua loja. E é uma loja de graça, que você não paga água, luz, aluguel, você não paga nada. E ela fica 24 horas aberta, trabalhando para você. Aí você fala, Rafa, mas eu não tenho esse dinheiro, esses R$180. Gente, em 7 dias, você consegue ganhar R$250 no TikTok sem muito esforço. Mas isso é estratégia para uma outra hora, fechou? Tá, Rafa, mas esses R$180 vão durar 30 dias. Eu vou ter que ficar colocando R$180 todo mês. Lembra que eu falei dos investimentos? Eu trouxe uma técnica para cá. Uma técnica usada por empreendedores, por empresas, por investidores, para fazer seu negócio crescer violentamente e alavancar seu negócio. Que técnica é essa? Vamos lá. Essa técnica tem 3 pontos. Você tem um Instagram, você coloca R$180 nele. Você leva as pessoas dele para o seu Spotify, certo? Essa pessoa vai ficar consumindo sua música, vai salvar, ouvir em playlist, então ela vai consumir sua música por meses depois de te conhecer. E aí esse dinheiro vai voltar em dólar no Spotify. Ele volta aqui, você sacou o dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro que voltou em dólar? Você vai colocar de novo no Instagram. Então, você pega o mesmo dinheiro
e fica girando ele infinitamente. Dessa forma você cria um mecanismo de investimento automático na sua carreira, sem você precisar ficar tirando dinheiro do seu bolso todo mês. E como funciona a estratégia? Você estuda a técnica de escrita, a técnica de composição, para compor suas músicas em 30 minutos, músicas que grudam, que emocionam as pessoas, independente do estilo, independente se você é pop, se você é underground. Quando essa pessoa salva, ela já se torna sua fã, e toda vez que você lançar uma música, o algoritmo do Spotify vai mostrar essa música para a pessoa, de forma automática. Olha que da hora, é como se tivesse o robô do algoritmo trabalhando para você. E como você não precisa de mais investimento para essa pessoa ficar te ouvindo, você vai acumulando fãs, acumulando fãs, acumulando fãs, acumulando fãs. E a renda do Spotify vai crescer tanto, mais tanto, que você não vai precisar mais colocar 100% dela no Instagram. Você vai colocar 50%, depois você vai colocar 20%. E o que sobrar é o seu salário, é a sua renda todo mês. E quanto mais músicas você compor e lançar, maior vai ser o seu salário, independente se é pra você ou se é pra um artista. Imagina isso acumulado por 1 ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos, sem parar. Você trabalhando ali 1, 2 horinhas por dia, fazendo tudo certinho, tudo direitinho. Que dá boa, né? E a melhor parte é que não tem limite. Essa escala não acaba nunca. Não é como se você vendesse iPhone. Você está acostumado a vender 30 por mês. Aí chega um fornecedor e fala, quero 1000. Que você, nossa, vai ter que trabalhar, contratar gente, fazer isso, fazer aquilo, vai ser uma loucura. Como que eu vou importar 1000 iPhones? O que que eu vou fazer? Não. Se chegar do nada 50 mil pessoas para ouvir sua música, você só vai olhar e vai falar, uau, 50 mil pessoas ouviram minha música. Se sua música viralizar no TikTok, você vai falar, uau, 100 mil pessoas ouviram minha música. Da hora, né? E pô, é uma bela de uma aposentadoria também. Porque eu acho que depois disso as pessoas começaram a entender o quanto é importante investir no seu próprio trabalho. Antes da ostentação, antes de qualquer outra coisa, pegar o dinheiro que você está ganhando através daquilo e botar naquilo de novo. Entendeu o caminho? Fora que esse trabalho é 100% online. Você tem uma liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser. Vocês veem eu trabalhando da praia, eu adoro viajar. Em tempos de pandemia é maravilhoso, você não precisa pegar ônibus, você não precisa ir para o trabalho, então você se protege também. E agora, você sabe que dá para compor sim músicas que grudam, músicas que emocionam, músicas muito boas em 30 minutos e viver muito bem de música. E eu sei que você quer que eu te ensine a chegar a isso, mas antes eu preciso te mostrar a procedência do método que eu desenvolvi, para você entender a importância de cada pilar e não ficar mais perdido na sua carreira. Sabe aquele quarto escuro que você não enxerga nada? Então, os 4 pilares são como luzes que te guiam para o caminho correto, que é o seu sonho, alcançar a sua meta e o seu sonho. E para te mostrar a procedência do método, eu vou contar a minha história e como eu cheguei a ele, quais foram minhas dificuldades. Quando eu tinha 7 anos, os meus pais se separaram. Aí eu fui morar na casa da minha avó, num quarto nos fundos da casa da minha avó. Eu lembro que mais ou menos com 12 anos, eu ficava escrevendo no computador, no Google, né? Como escrever letras de música, como rimar, e eu não encontrava nada. Teve um dia até que eu encontrei no WikiHow, né? Deu uma volta no seu bairro. Fiquei muito bravo, muito bravo. Eu falei, não é possível que ninguém ensine a fazer letra de música. Eu também pesquisava, como fazer poesias, como escrever poesias, mas nada que me ajudasse realmente. O pessoal falava, essa é uma rima perfeita, essa é uma rima imperfeita. Tá, mas isso não me ajudava na hora de compor, sabe? Eu sei que provavelmente você também já passou por isso. E vale lembrar que na época eu não era músico, tá? Eu era uma criança pobre, filho de mãe solteira e morava no quintal da avó. Era só um sonho distante que eu tinha. Aí com 15 anos, eu fiz minha primeira aula de piano. Pra mim foi sensacional. Eu lembro que eu voltei a pé da escola de música e aí eu voltei pensando como alguém consegue trabalhar com outra coisa. Eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Foi realmente mágico, sabe? Mas não foi bem assim que aconteceu. Eu tava de boa em casa um dia, meu tio me ligou, aí ele falou, na empresa da minha mulher tem uma vaga, meu outro primo já tava trabalhando lá, aí eu fui fazer entrevista, né? E acabei passando, assim, foram 2 dias de entrevista. Só que assim, pra fazer a entrevista eu estudava de manhã, então eu faltei no colégio. Aí no outro dia eu faltei de novo, fiz a outra entrevista e passei. E aí no terceiro dia eu já fui mudar de colégio, então assim, eu não dei tchau pros meus amigos, foi um corte assim no cordão umbilical que foi terrível. Isso me fez muito mal na época. E aí eu fiquei 3 meses trabalhando no CIE, vocês devem conhecer, como office boy. E eu ficava muito, muito, muito mal, porque eu queria fazer música, eu amava música.
Só que nesse tempo eu pegava muito ônibus para ir no banco, passava muito tempo em fila de banco e eu ficava estudando. Pegava partitura, livro, ficava lendo o dia inteiro, eu só queria saber de música. E ao mesmo tempo eu fiquei extremamente depressivo nessa época. Então assim, eu só aguentei 3 meses num trabalho novo. Eu lembro que no primeiro dia, um moleque de 15, 16 anos, chegar do trabalho no primeiro dia, eu pedi pra minha mãe, pra ela dormir comigo, porque eu tava muito mal mesmo, até muito louco pensar nisso. E aí eu falei pra minha família que eu ia sair e que eu ia trabalhar com música e, nossa, meu pai brigou comigo, ele falou, você só quer saber de ficar tocando esse violãozinho aí? Minha tia também, eu lembro que teve uma festa de família que eu briguei com a minha tia, sabe, todo mundo, as pessoas não me apoiavam. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, aí minha mãe foi a única pessoa que olhou pra mim, ela respirou fundo, falou, filho, eu tô com medo, mas eu não pude seguir meu sonho e eu não quero isso pro meu filho. Aí foi ótimo por um lado, só que foi uma responsa muito dura, né? Eu tinha 15, 16 anos, do nada minha vida mudou, eu tava trabalhando e nunca mais eu voltei pro mesmo. Então eu naquele dia eu olhei e falei, eu preciso fazer jus a confiança que minha mãe tá dando pra mim. Eu preciso mostrar pra minha mãe que vai dar certo. Eu preciso tirar esse medo da minha mãe, sabe? Não queria ser um filho que, eu queria o reconhecimento da minha mãe só. E eu também queria, do meu pai, da minha tia. E aí eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, o único jeito de todo mundo acreditar em mim, acreditar que vai dar certo é com resultado. E resultado é dinheiro, não tem outra saída, sabe? O pessoal tinha que ver que eu tava me sustentando, que eu tava vivendo daquilo tranquilo. E aí eu conversei com o professor da escola de música e ele falou, se você quiser sair do seu emprego, você pode trabalhar aqui. Eu trabalhava 4 dias, segunda a quarta, e trabalhava sábado meio período. Eu ganhava 50% da mensalidade dos alunos, na época eram R$150. Eu tinha 20 alunos e eu tava ganhando quase o dobro do que eu ganhava no emprego, trabalhando 1 dia e meio a menos. Olha que louco. Aí todo mundo começou a sentir orgulho. Ah, meu filho é músico. Ah, meu sobrinho toca muito bem e tal. Eu falei, agora ficou fácil, né? Mas aquela conversa com a minha mãe me fez entender que as pessoas não me apoiavam por medo. Elas me amam, meu pai me ama, minha tia me ama, minha mãe me ama, minha família me ama. Eles só estavam com medo, eles não queriam que eu me frustrasse, eles não queriam, né? Mas é na dor que a gente aprende, né? E você não pode evitar com que seu filho sofra ou sinta dor. Você precisa deixar ele percorrer o caminho das pedras, que é assim que você amadurece também. Só que na escola de música eu ainda não tinha encontrado nada que me ensinasse a escrever letras de músicas. Nada. Aí eu pensei, beleza, vou pra faculdade. Trabalhei. Com 17 anos eu entrei na faculdade de música. E assim, na faculdade de música é muito louco, porque o pessoal toca desde, sei lá, da barriga da mãe. Tem um método que ensina a tocar desde a barriga da mãe mesmo. É o método Suzuki. E a maioria dos meus amigos lá eram músicos evangélicos. E, músico evangélico é o mais alto nível de artista no país, assim, Eles tocam de tudo, eles aprendem desde cedo, eles cantam, é sensacional. Só que pra mim era muito duro, que eu olhava e falava, eu comecei a tocar com 15 anos. Eu não consigo acompanhar, sabe? Será que eu não comecei tarde? Será que eu vou conseguir dar conta disso? E, um amigo meu, a família dele tinha franquias de escolas de música. Então ele tocava piano desde cedo. Ele levantava o piano assim, ele dava um show mesmo. A sala dançava, ria, pulava. Eu olhava e falava, nossa, eu tô muito longe dele, Mas eu não desisti. E eu sabia que esse negócio da idade era só uma insegurança da minha cabeça, sabe? E o mais louco é que, agora que eu me formei, eu vejo os alunos e tudo mais, o pessoal que tinha 50, 45 anos, se manteve na profissão de músico muito melhor do que o pessoal com 20 anos, com 25 anos, que tocava muito, que tinha um puta talento. Por quê? Provavelmente por maturidade. E porque quando você é novo,
Geralmente, quando a gente é novo, né, a gente é mais imediatista, a gente quer as coisas para ontem. E quem é mais velho, tem um pouco mais de maturidade, eu entendi isso com o tempo. A gente começa a olhar o longo prazo, olhar e falar, pô, só preciso de consistência, só preciso fazer isso daqui um pouquinho todos os dias que eu vou ter um belo resultado lá na frente. Então, se você é novo, fica a dica também. E na faculdade era muita teoria musical, muita, uma atrás da outra. Eu tinha uma professora chinesa mesmo, que ficava lá de manhã com o Pousori. Tá. Toda segunda-feira a gente ficava um ano inteiro assim, tá? Ela batia a caneta na mesa e a gente ficava lendo partitura rítmica e tudo mais. E aquilo era uma tortura pra mim, nossa. E aí depois com o tempo eu conversei com outros professores, eles me falaram que pra eles também era uma tortura, que pra eles não funcionava aquele método, então isso já me deixou um pouco mais aliviado. Nisso teve um professor de percussão, o Luiz, que ele usou o mesmo método, só que ele colocou um pandeiro na minha mão e um instrumento de percussão na mão de cada um da sala. Aí mudou completamente. Aí já era muito mais prático, você estava tocando no instrumento, você estava aprendendo de verdade. Então, nesse momento eu entendi que não adianta só teoria, você precisa de teoria e prática. Mas ao mesmo tempo eu fazia aula na escola de música, eu fazia aula com guitarristas renomados do metal, eu era do rock and roll, do metal. Eu fazia aula com todo mundo, já fiz aula com mais de, 8, 10 professores de teoria musical e eu não entendia teoria musical, não conseguia compor uma música. Pô, eu entrei desde o começo querendo compor uma música lá com 12 anos, escrever minhas letras. E eu falava, putz, eu vou ter que estudar 30 anos, 10 anos sem parar pra conseguir colocar isso aqui em prática. Mas vamos, né? Mas vamos. Até que chegou um professor, o maior especialista em jazz tradicional do país, que ele é meu sócio hoje, tenho muito orgulho. Ele chegou na sala e simplificou a teoria musical de um jeito. Parece que a minha cabeça foi um Big Bang, fez puff, sabe? Tudo foi organizado, parece que eu tinha o sol, os planetas, as estrelas, tudo girava em torno de uma coisa só e eu comecei a entender a teoria musical de uma forma muito simples, sabe? Você olha de longe e você fala 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, uau, olha, isso causa esse impacto, por isso que isso funciona dessa forma. E ali eu entendi que tem muitos métodos antigos, muitas didáticas que elas não funcionam tão bem assim. Mas elas são usadas em conservatórios, elas são usadas em escolas de música, elas são usadas em vários lugares. E isso atrapalha muito o aprendizado do aluno. E como eu dou aula desde o comecinho, desde os meus 15, 16 anos, eu sempre fui muito atento a esses pontos, né? Atento a, mas como que eu vou ensinar melhor para o meu aluno? Como que o meu aluno vai aprender de forma mais rápida, mais prática? Eu não quero que o meu aluno passe pelo que eu estou passando, por essa insegurança, por esses medos, sabe? E quando eu conversei com esse professor, ele me falou uma coisa. Ele falou, Rafa, a teoria musical, você só tem certeza que ela funciona, que você aprendeu, que você entendeu como tudo funciona, se você souber compor utilizando a teoria musical. Se você não souber compor, você não aprendeu. E aí são os 3 pilares para você aprender qualquer coisa na sua vida, né? 1, teoria. 2, prática. E 3, a composição no caso da música, que é você ir pra arena, ir pra batalha, ir pra guerra e fazer. E, como a gente sabe, é na arena que o gladiador pede conselhos, né? Só que, você sabe, eu não encontrei nada sobre escrita de letra, sobre escrita de música, nada. Eu tinha até meio que desistido. Aí eu fui pra pós, que eu falei, então eu vou estudar trilha sonora, porque se eu souber compor pra uma cena que um diretor que eu nem conheço fez, um editor editou, chegou em mim, tiver um sentimento de um filme, vários sentimentos de um filme, e eu souber compor para aquele sentimento do filme, eu vou saber compor para os meus sentimentos. Então fui estudar trilha sonora e foi uma das melhores decisões da minha vida. A gente não era mais partitura na mão, era tudo dentro do computador, eram muitas aulas práticas e muitas técnicas que você não vê na música, você não vê no estudo musical, sobre sentimento, sobre o impacto sentimental da sua melodia, o impacto sentimental de escolher um instrumento. Por exemplo, um piano agudinho já dá aquela sensação de tristeza e nostalgia. Um violino solo também, mais agudinho ali, ele dá essa sensação. Então só de você escolher esses instrumentos,
você já causa um impacto sentimental. Olha que louco. Sem escrever uma nota, sem pensar em melodia, em harmonia e nada. E eu, antes da trilha sonora, a primeira coisa que eu ia pensar é, eu preciso de acordes tristes, eu preciso de uma melodia triste para essa cena. Agora não, agora eu penso, que instrumento vai causar esse sentimento que eu quero? Então mudou muita coisa na minha visão. E trilha sonora, como eu falei, foi a melhor escolha da minha vida. Mas você sabe, né? Nada sobre escrita de letras. Eu já tinha desistido. Mas aconteceu uma coisa. Os professores da pós, eles têm mestrado ou doutorado, né? E eles têm acesso a materiais fechados para o público. Material de partitura de trilha sonora de Hollywood. Então, tinha um professor que ele tinha acesso às partituras do filme Psicose, sabe aquele? Tan, tan, tan. É isso? Acho que é, né? É tan, 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 tan. É tubarão, mas beleza. É aquele filme do banheiro, a faca e tudo mais, que eu não lembro a trilha. Tan, 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 tan. Ah, lembrei. E aí outro professor, ele veio com material de improvisação e mais alguns livros, algumas coisas. Falei, vou fuçar, né? Pô, material único, exclusivo, tudo mais. Todo mundo pirou no de improvisação. Aí eu olhei, de repente eu me deparo com o quê? Com a Bíblia das Poesias. Eu chamo de Bíblia das Poesias, porque pra mim um material sensacional, exclusivaço da biblioteca de Princeton, sabe? Do Maluco no Pedaço. Eu fiquei doido. Por um segundo eu duvidei, eu falei, não, é mentira, não é o que eu quero. Aí eu abri, comecei a ler, falei, meu Deus do céu, é muito mais do que, sei lá, é 1000 vezes mais do que eu queria. Só queria entender como fazer uma rima, o impacto disso, daquilo, era muita coisa. Só que aquele material é muito denso, muito, muito, muito denso. Por quê? Primeiro que ele tá em inglês. Pô, você tá traduzindo material linguístico, né? Do inglês pro português, então tem muito nome técnico, muita coisa que eu não conhecia. E o segundo ponto é que era sobre poesia. Poesia nada mais é do que música. Por quê? Porque quando você fala, quando você recita uma poesia, ela vira um som. E a rima é baseada nos sons, não no que está escrito. Então se você rimar uma palavra que termina com Y e outra que termina com I, no caderno você vai olhar e vai falar, não é uma rima perfeita, mas o som que isso causa é o som de uma rima perfeita. Então o que vale é o som. E aí essas sacadas eu fui aprendendo ali. Só que eu tive que traduzir de inglês para português e de poesia para música. Então foram 2 traduções simultâneas. Foi muito difícil, foi muito cansativo, foi muito trabalhoso, eu levei alguns anos para fazer isso, mas eu não desisti por nenhum momento. E esse conteúdo é o conteúdo que vocês veem sobre letra, sobre escrita, retirado dessa Bíblia. Depois eu tive acesso, conversei com o professor, tive acesso a mais conteúdos, a mais outras coisas. Então tudo que vocês veem, eu consegui nessa época, eu finalmente, acho que demorou uns 9 anos, 10 anos para eu encontrar o que eu procurava, né? Desde os meus 12 eu pesquisava, eu fui encontrar com 21, 20, por aí. Então é muito louco isso. Aí depois de engolir desse material, eu saí do metal, do rock and roll. Minha banda acabou e tudo mais. E depois que a banda acabou, eu voltei pro rap. Eu sempre ouvi rock, rap, MPB, samba, tudo, né? Minha família é muito eclética desde pequeno. Então quando eu voltei pro rap e tinha acesso a esses conteúdos, o pessoal queria muito trabalhar comigo. Por quê? Porque os MCs de batalha, olha essa estratégia. Eu fui na Batalha do Vicente, é uma batalha que eu acompanho aqui desde sempre. E aí eu ia lá sempre, sempre. Quando eu vi que o nível dos MCs aumentou muito, assim, do nada, eu chamei os produtores lá e eu fiz uma proposta. Eu falei, eu vou dar uma produção pro melhor MC. Aí, o melhor MC ganhou e ele veio com outro MC, com outros, eles nunca vêm sozinhos, né? E aí eu comecei a vender meu trabalho, comecei a lotar minha agenda assim, porque o melhor MC veio com outro MC que também era muito bom amigo dele. Aí eles me viram trabalhando, eles viram que eu dava palpites na letra e explicava o porquê. Olha, se você fizer assim, você vai ter um impacto sentimental. Se você fizer assado, você vai causar isso. Olha, pode essa letra, tá muito atropelada, você tá falando demais.
ou fala um pouco menos, divide em 2 letras. Eu sempre dava muitas dicas, eles falavam, pô, Rafa, eu venho gravar com você, eu aprendo muito. A melhor parte de gravar com você é que eu aprendo muito. Fora que eu fazia beats muito rápido, um beat pro sentimento correto, pra uma cena correta. Então foi muito rápido, assim, no boca a boca. Meu nome espalhou com muita velocidade. E aí nisso, com o tempo, eu comecei a trabalhar com o pessoal gigante que eu mostrei pra vocês, né? Mano Brown e tudo mais. E pô, pra um MC de quebrada, que não sabe nada de música, que ele não entende as coisas, que ele tá tentando, tá meio perdido, isso e aquilo, ele tem um produtor que explica tudo, pra onde ele quer ir e tudo mais, isso revoluciona a música da pessoa. Revoluciona. O pessoal até falava, nossa, Rafa, quando aquele MC grava com outra pessoa não fica bom, mas quando ele grava com você, mano, fica maravilhoso e tudo mais. Então assim, é muito legal esse reconhecimento do produtor, né? No meu caso. Só que nessa época aconteceu uma parada muito louca. Eu trabalhava muito, 7 dias por semana, 24 horas por dia, eu não tinha tempo pra nada. E aquilo foi me deixando exausto. Eu falei, meu, não dá pra eu viver nesse ritmo frenético. A experiência é boa e tal, mas não dá. O que eu fiz? Como um bom professor, né? Minha família é de professores, meu pai é professor, então eu cresci em volta de professores. Eu falei, vou me organizar e vou montar um método. Então eu montei um método para fazer beat, eu montei um método e deixei um monte de preset, né? Para quem não sabe, preset é uma voz pronta, é o timbre de um instrumento pronto, tudo prontinho ali. Para eu só abrir o programa, já tá tudo lindo e maravilhoso e eu só precisar trabalhar. Eu ia economizar muito tempo, porque eu via que eu perdia muito tempo com besteira, sabe? Procurando um instrumento, procurando isso, não. Eu já comecei a montar uma metodologia ali. E nisso eu comecei a montar metodologia para escrever letras também, porque eu sempre fui artista, eu sempre gostei de compor para mim, de fazer para mim. E aí eu comecei a montar essa metodologia. Só que mesmo com músicas incríveis, músicas boas, músicas que, mano, o pessoal ouvia muito, que faziam muito sucesso na batalha ali e me levaram para artistas grandes, para trabalhar com pessoas grandes, eu via que meus números não subiam, eu via que ainda faltava algumas coisas para mim. E desde os meus 15 anos eu trabalho por conta, né? Assim, eu trabalhei só 3 meses em empresa. Então, como eu trabalho por conta, eu peguei e falei, pô, tem que aprender a ser um empreendedor, a me tratar como uma empresa. Vou ter que me organizar e fazer tudo direitinho. E eu preciso aprender a fazer o marketing e o lançamento das minhas músicas. Isso há muito tempo atrás. Aí eu fui atrás disso, fui entender isso. E quando eu fui pro marketing, assim, que é o quarto pilar, eu não gostava de marketing. Eu falava, eu odeio marketing, eu quero fazer música. Mas quando eu fui pro marketing, eu entendi que as técnicas de escrita de letra, como o cérebro do ser humano funciona, o impacto sentimental, como fazer a pessoa, como grudar, manter essa pessoa ali na sua música por muito tempo. Técnicas de partitura, de escrita, de teoria musical, que também tem o mesmo... É a mesma coisa, tipo... Você chamar a atenção da pessoa, prender a atenção da pessoa, emocionar a pessoa e ela virar sua fã. O marketing é sobre isso. O marketing também é sobre isso. Quando você faz um vídeo, um teaser, mostra seus bastidores, você está dando valor para o seu trabalho, você está mostrando isso para as pessoas, sabe? Eu comecei a entender que é tudo uma coisa só, de ponta a ponta. Desde escrever a primeira letra e me organizar e aumentar minha produtividade e o impacto sentimental disso até o marketing. O marketing trabalha também com sentimento, não é com a razão que o marketing trabalha, sabe? E isso foi muito louco, porque eu cheguei no marketing sem nunca ter estudado marketing, empreendedorismo, fluxo de caixa, blá blá blá, sem nunca ter feito nada disso. Eu cheguei lá, eu já estava na metade do caminho. Falei, putz, que louco, que louco. Então, e pô, trilha sonora, publicidade, tá tudo muito casado, tá tudo muito ali perto. Então, eu pensei, da hora. Então, meu método para música, ele também ensina o marketing lá na frente. Você só precisa aprender alguns outros detalhes e pronto. Isso foi muito louco e revolucionou a minha vida. E esse foi o método que deu vida ao Aprenda a Escrever Música, essa metodologia que demorou anos e tudo mais. E uma curiosidade, e o nosso livro, eu fiquei 1 ano escrevendo ele. Depois que ele estava pronto, eu demorei mais 1 ano escrevendo posts e tudo mais, os posts que vocês adoram. E eu tava com medo de começar.
Durante esse processo, na minha história eu não contei, mas o meu irmão morreu e eu fiquei depressivo, fiquei muito mal e a minha vida virou uma loucura, me coloquei em um monte de trabalho e tudo mais, então eu fiquei meio que com medo eu comecei a ficar mais inseguro, eu perdi a confiança em mim, a vida ela ficou muito nublada e eu demorei. Imagina se eu tivesse começado esse Instagram 1 ano atrás, 1 ano antes ou 2 anos antes. Putz, em 5 meses foram 12 mil seguidores. Imagina em 1 ano e 5 meses, em 2 anos e 5 meses. Então assim, outra dica que eu te dou começa logo, começa agora, começa do jeito que dá e vai com medo mesmo. Você tem que ir com medo, você tem que ir com vergonha, você tem que ir, você tem que andar. Quando você dá um passo pra frente, você já não tá mais no mesmo lugar, então dá um passo pra frente. Melhor do que ficar parado. Quando eu entendi esse lance de como a música ajudava o marketing, a letra, a teoria musical e tal, eu também entendi que outras habilidades de outras profissões ajudam muito na música. E o nosso método funciona para qualquer trabalho que estimule, que use a escrita. Qualquer um, jornalismo, blá blá blá, qualquer um. Tem que escrever, nosso método funciona para ele também. Isso é muito louco. Então, você é um advogado e quer ir pra música. Você vai ter facilidade de direitos autorais. Você é um contador e quer ir pra música. Trabalha com matemática, né? Beleza, você vai ter facilidade em gerir sua carreira, gerir os números, gerir os investimentos. Então, assim, também é outro ponto, que quando você tem que estudar alguma coisa diferente da música, isso só ajuda a sua música. Isso não é... Conhecimento nunca faz mal. Conhecimento é sempre uma coisa muito boa. Ele te completa, ele te guia. Então, independente do seu trabalho, do que você faz hoje, se você é um vendedor, você vai aprender a vender melhor a sua música, vai aprender a vender melhor a sua imagem. Isso é muito importante para você também. Não jogue essa habilidade fora. Pode ver, o Rafa Moreira, do Trap, que o pessoal do Trap conhece, ele fez faculdade de marketing e hoje é um artista famoso. Olha que legal. E aí, nós chegamos, depois de 13 anos de estudo, nos 4 pilares do Aprenda a Escrever Música. Pilar número 1. Para você aumentar 20 vezes seu resultado com 20% do esforço, de forma organizada e estratégica. O segundo pilar é letras que grudam, letras que emocionam, para você escrever letras que conectam o fã, o seu ouvinte com as experiências de vida dele, ele seja um espetáculo sonoro, sabe? Você cria um filme dentro da cabeça dele. E você também se conectar com as suas experiências de vida, para você contar as suas histórias de uma maneira que o seu fã vai se conectar com as suas histórias. E você não deixa de ser você potencializa quem você é. O terceiro pilar é a teoria musical de forma simples, prática e direta, dentro do computador, no violão e pronto. Olha, técnica de partitura, nada de pegar partitura, ficar escrevendo no papel e nada. Tudo prático. O que você vai usar no mercado, a gente aprende. O que você não vai usar, o que é besteira aprender, você não precisa aprender. E 4, lançamento, marketing e gestão de carreira. Até porque não adianta você fazer uma ótima música se ninguém escuta ela, né? Se sua mensagem não chega. Tem essa falha no último pilar. Ou também não adianta você ter um ótimo marketing, um ótimo lançamento, igual o pessoal ensina por aí, só lançamento, se sua composição é ruim. Se sua composição não bate, a mensagem é falha. Uma composição ruim não é um estilo ruim, não é nada disso. É quando a mensagem falha, ela não chega, ela não conecta o ouvinte com as experiências de vida dele. Ela não é um espetáculo, um filme, não passa na cabeça dela, sabe? Então, não adianta você gastar rios de dinheiro, você é milionário, você gastar R$1 milhão numa música ruim que não vai bater, que não vai funcionar, certo? Então você tem que ter esses 4 pilares bem formadinhos para você alavancar sua carreira e crescer de forma saudável e de uma forma que você vai ter tempo para você, para sua família, e você vai fazer o que você ama, potencializando quem você é dentro de você. Fechou? E como eu tava contando a minha história, sabe onde meus olhos abriram pro streaming? Nessa foto aí. Vitão, Rashid, Coruja, eu e Devasto Prod na gravação de Estresse do Devasto. A gente se reuniu, tava ali comendo um McDonald's, né, uns lanches e tudo mais, conversando. E aí os caras estavam falando, na época de batalha de rap, há 10, 15 anos atrás, era muito difícil. A gente ia pra batalha sem dinheiro da condução. Era R$2 pra você batalhar e o vencedor ganhava tudo. Não ia quase ninguém, só ia os MCs, às vezes nem os MCs iam. Era muito difícil ganhar dinheiro. E hoje o streaming
ele tá salvando a molecadinha nova, porque desde o começo eles já conseguem fazer um dinheiro, já conseguem gerar uma renda, e aí eles conseguem alavancar a carreira assim. Então esse papo é muito louco. Esse papo abriu meus olhos e foi ali que eu falei, putz, tô no caminho certo. Eu meio que já sabia daquilo, já tava trabalhando para aquilo, mas aquela confirmação, aquela batida de martelo do juiz, né? Foi perfeita pra mim. Eu falei, ufa. Então foi nesse momento dessa foto. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que você está divulgando isso? Se ninguém no país conhece, se é uma técnica, uma parada que você descobriu, se é um tesouro perdido, por que você está divulgando isso, Rafa? Como eu falei antes, eu venho de uma família de professores. Desde pequeno, por parte de pai, todo mundo é professor e eu não tinha um primo. Meu primo nasceu quando eu tinha 7 anos, né? Meu primeiro primo, depois nasceram os outros. E então a família, até meus 7 anos, todo mundo cuidou de mim. Então era meu pai que era professor de matemática, física e química, cuidando, me ensinando um monte de coisa. Minha tia, professora de artes, me levava para cinema, me levava para um monte de coisa. Minha outra tia, que é diretora de colégio, ela sempre me levava para sair, me ensinava. Professora de inglês, minhas duas outras professoras de português e inglês. Então elas sempre me ensinavam as coisas, me ensinavam o porquê das coisas. E tem uma história que minha tia conta que é o seguinte: ela fala que eu era pequenininho, aí tinha vários livrinhos da Disney e todos acabavam com Feliz pra Sempre. Aí ela falou que quando eu li todos, né, eu virei pra ela e perguntei, por que tudo acaba do mesmo jeito? Isso é muito chato. E aí ela dava risada e ela fala que eu sempre fui essa pessoa que contestou desde pequenininho, desde criança. Eu sempre falei, tá, mas por quê? No colégio, aula de matemática, eu era muito bom em matemática. Só que eu respondia as questões da minha forma. Eu buscava um outro jeito de chegar na resposta. E meu pai era professor de matemática do colégio, mas ele não era o meu professor. E esse professor me deu nota baixa porque eu não respondi do jeito dele. E aí meu pai falou, mas ele respondeu, matemática é uma ciência exata e ele chegou no resultado, isso que importa. Então eu sempre fui meio contra a maré, mas e isso foi muito difícil no começo, mas ao mesmo tempo eu vi muitas recompensas por isso lá na frente, sabe? Ter essa visão, buscar o porquê de trás das coisas, entender como ensinar, ser ensinado por professores desde pequeno, me fez criar uma didática simples, direta, prática. E eu sempre tive muita facilidade em ser o melhor professor da escola, e ser o professor que todo mundo quer fazer aula. Isso sempre foi muito legal. Então é uma coisa que me completa e vocês não sabem como é da hora, como é incrível assim, depois de tanto tempo trabalhando, estudando, meio que, sabe? Vocês ter o carinho, todo mundo falando, pô, Rafa, muito legal isso que você ensina, pô, tá mudando minha vida, eu posso deixar uma sequência aqui de pessoas agradecendo pelo nosso conteúdo e, pô, isso me completa muito. Isso não tem preço pra mim, sabe? Os pilares para uma carreira saudável e tranquila, pra você não ter que trabalhar de uma forma que você não aguenta mais e você poder viver com a sua família, viver viajando, fazer o que você quiser e você ter uma vida digna e você ter, sabe, dinheiro pra comprar seu carrinho, sua casa e ficar tranquilo do jeito que eu tô hoje. Então eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito desse retorno, desse feedback que vocês me dão. Isso não tem preço e essa é a razão de eu estar divulgando com tanta força de vontade, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda ficar feliz no final do dia, sabe? Essa é a razão de eu estar divulgando essa metodologia. E como diz Michael Jordan, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonato. Pra gente vencer todos os campeonatos que aparecerem na nossa frente, pra gente se unir, pra gente se ajudar, eu quero te guiar, eu quero te fazer crescer, eu quero te dar resultado. Com certeza você já aprendeu muito com o conteúdo do nosso Instagram. Se você não aprendeu é porque você não viu o conteúdo do nosso Instagram, que ele é sensacional. E hoje eu vou te mostrar também aqui quais são os maiores erros da carreira do compositor, os maiores erros do compositor, além dos 4 pilares. Por quê? Porque tem coisas que travam sua carreira, tem erros que travam sua carreira.
E a gente tem que resolver essas coisas, tem que tirar esse lixo, essa neblina da sua frente, para você conseguir enxergar e falar, pô, tá, agora sumiu tudo. Qual o caminho, para onde eu vou, certo? Então vamos lá? Olha essa matéria. O ECAD revelou que existem 3,7 milhões de compositores no Brasil. Desses 3,7 milhões, eu sou o único que entende o impacto sentimental por trás das letras, que sabe explicar por A mais B qual a função de uma rima, o impacto sentimental que você usar 3 linhas ou 4 linhas vai trazer a sua música, como fazer um refrão forte e como preparar o ouvinte para esse refrão, qual o impacto sentimental da sua escolha de instrumentos. Então, você vendo esse conteúdo, você vai estar na frente de 3,7 milhões de compositores no nosso país. Isso é muito louco, né? Fora que nessa brincadeira você vai economizar no mínimo aí 10 anos. Você demoraria para aprender isso na tentativa e erro. E a tentativa e erro é o primeiro erro dos compositores, é o primeiro grande erro. E gente, eu trabalho bastante com gente grande, eu sei que esse erro acontece com artistas de todos os calibres, desde os que começam aos que têm uma carreira mais sólida. É disparada a forma de composição mais comum. E como funciona? O compositor ele vai, escreve num bloco de notas ou num caderno algumas ideias largadas ali, e que ele, sei lá, ele viu e falou, nossa, isso é muito legal, ele vai anotando. E aí depois ele tenta fazer uma música em cima daquilo, mas o resto da música não fica tão boa quanto aquela parte. Ou ele começa na folha em branco e fica tentando até acertar. O pessoal do funk mesmo grava centenas de músicas pra uma bater mesmo, saca? Então a tentativa e erro, ela acontece muito, muito e muito. E é por quê? Porque você não sabe o que você tá fazendo. Então você vai tentando e errando, tentando e errando. Isso não é errado. Você tem que errar rápido. Mas você não pode ficar a sua carreira inteira só errando. Você tem que acertar, entender por que você acertou e acertar mais vezes e replicar aquilo. Isso não é você copiar uma música que deu certo, não. É você entender como você pensou para acertar, o impacto sentimental por trás de tudo, saca? E fora que nessa brincadeira, o compositor fica perdido, ele não sabe para onde ir, aí ele quer desistir. É aquele quarto escuro, sabe? Que você fica meio tentando olhar para todo lado, bate a cabeça na parede, aí bate a cabeça na outra parede. Então, assim, muitos desistem, poucos chegam no momento que eles falam, nossa, finalmente, com a experiência que eu adquiri, tentando e errando, agora eu erro cada vez menos. Isso leva, 10, 15, 20 anos para você fazer isso de forma natural, sem uma metodologia, sem técnica, sem prática. Uma metodologia, 6 meses, você consegue, sabe? Tranquilamente, sem esforço, só estudando um pouquinho todos os dias, sendo 1% melhor a cada dia. E sem testar aleatoriamente um monte de coisa, certo? O exercício no final dessa aula vai te ajudar nisso e eu vou te mostrar como ele ajuda e como o seu cérebro funciona. Erro número 2. Achar que o problema é o equipamento. Quando você joga o problema da sua carreira não tá indo pra frente em qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, você não tá tendo uma parada muito importante para você crescer, para você evoluir e para você alavancar sua carreira. Essa parada é autorresponsabilidade. Mesmo que a culpa não seja sua sobre alguma coisa, você tem que assumir a culpa. Essa é a única forma de você resolver o problema e não deixar aquilo acontecer mais nenhuma vez. Por exemplo, esse teclado da Samsung, Graphite M25. Ele é um teclado do AliExpress, baratíssimo, e que eu adoro levar ele pra viajar. Olha, meu kit é bem pequenininho para eu produzir enquanto eu viajo. Mas eu tenho um piano digital na minha casa, um piano grandão, com teclas pesadas, que é bem mais caro. Só que eu consigo trabalhar com qualquer equipamento. Se você me der um microfone do AliExpress de R$80, eu vou trabalhar com ele. Já cansei de trabalhar aquele BM800, né, 8000, sei lá. Já cansei de trabalhar com placas da Behringer, as placas mais baratas, e eu consigo um resultado profissional com esses equipamentos. Por quê? Porque conhecimento vale mais do que equipamento. Pra mim, conhecimento é no mínimo 50% da brincadeira toda, se não for mais, se não for 75% e tal, saca? Aí eu te pergunto, a gente tem aquele produtor
brabão, aquele que trabalhou com as melhores bandas, que ele é insano, e você coloca ele com o pior equipamento, uma placa do AliExpress, um microfone do AliExpress e tal. E você tem um produtor iniciante que não sabe nada, não sabe o que fazer, com um equipamento milionário. Quem você acha que vai ter um resultado melhor? Obviamente o produtor com conhecimento e o menor equipamento. Por quê? Porque ele sabe extrair o melhor daquele equipamento. Isso mostra, por A mais B, que conhecimento vale muito mais do que equipamento. Então esse é o erro número 2. O erro número 3 é não saber o básico sobre campo harmônico. Teve uma aula na faculdade que meu amigo Michel Alves, ele fez uma entrevista comigo aqui fez uma live comigo aqui no Aprende a Escrever Música, né? E ele me mostrou uma parada muito louca. Ele toca em igreja, né? Ele é músico evangélico e tal. Só que ele se intitula como guitarrista base. Ele é a única pessoa que eu conheço que fala, eu sou guitarrista base. E ele é um guitarrista base monstruoso. Só que às vezes tinha um guitarrista iniciante na igreja que não tocava muito bem e o solo ficava para esse cara. Às vezes ele tinha que improvisar, fazer alguma coisa na frente de todo mundo no palco. E aí ele falou, Rafinha, quando tem um guitarrista muito novo, muito iniciante, o que eu faço? Eu faço uma harmonia maravilhosa para ele, embaixo, e aí tudo que ele fizer, se ele tocar um pem, fó, qualquer nota que ele tocar vai ficar linda, porque a minha harmonia tá deixando aquela nota linda. E é muito louco, porque você tem que olhar a melodia como o substantivo, então, sei lá, o carro, e a harmonia como o adjetivo, o carro vermelho, o carro bonito, o carro nostálgico, o carro engraçado. É a harmonia que vai fazer, que vai definir o que o carro é. Olha que muito louco. Então às vezes você não sabe teoria musical, você está tentando causar um impacto, alguma coisa, e tentando mudar a melodia. A gente foca muito na melodia, né? Porque a letra tem uma relação direta com a melodia, mas talvez não seja a melodia que você precisa. Quer ver? Uma das minhas aulas na faculdade de trilha sonora, a gente tinha que pegar um tema e fazer várias versões um tema, né, uma melodia, fazer várias versões totalmente diferentes dessa melodia. Essas versões, eu não podia mudar a melodia, eu podia mudar todo o resto, podia mudar os instrumentos, podia mudar a harmonia, mas a melodia não. E olha aí, 2 versões da mesma melodia que eu fiz há, sei lá, 7, 8 anos atrás. Louco, né? Entendeu? Teoria musical, campo harmônico é muito importante, é um erro muito comum entre os produtores, compositores, artistas e músicos. Erro número 4, não saber encontrar o tom da música. Gente, eu repito isso o tempo todo. É muito comum, eu vou trabalhar com artistas gigantes, é muito comum ver o produtor ali, às vezes, 1 hora tentando encontrar o tom do autotune, com aquela sensação de que, será que tá certo? Tá meio estranho, parece um mosquito no seu ouvido enquanto você tenta dormir, sabe? O foco para fazer a composição é música, o artista tem que interpretar da melhor forma, o compositor também, ele tem que se encontrar com facilidade, tem que ser, para o processo ser natural, ele tem que ser feito de forma leve. Se você ficar preocupado aí ali com coisas, com aquele mosquito zunindo no seu ouvido, não vai rolar, sabe? Atrapalha muito a música, o resultado, a qualidade cai demais. Sendo que, eu mesmo, o pessoal do rap me chama por causa dessas coisas. Eu chego lá no estúdio, toco 3 notinhas, vejo o tom é esse. Acabou. 30 segundos a gente resolve esse problema e vai fazer música, vai fazer o que a gente gosta de fazer. A gente não fica 1 hora lá rodando e o artista ele saca, sabe? O cara que você vai liberar sua composição, ou quando você faz uma gravação e tá fora do tom, autotune, o artista saca. Ele sabe que tá errado.
e aquilo atrapalha a interpretação dele. É um momento muito sensível para ele também se gravar. Então ele fica meio chateado, fica meio pá. Então assim, a gente quer evitar isso. Quer evitar sentimentos ruins. A gente quer uma vibe boa e quer fazer tudo fluir no menor tempo possível. Porque a agenda do artista, ainda mais os artistas grandes, é minúscula, né? Você quase não tem tempo para trabalhar. E aí a gente vê a importância do nosso primeiro pilar, para você ter 20 vezes mais resultado com 20% do esforço. Erro número 5. O cara é um músico incrível que só manja de música. Esse quem é músico mesmo, né? Porque eu falo músico mesmo porque assim, percebi que o pessoal do rap não tem muito contato com música, e os músicos têm muito contato com música, né? Falo contato com estudo musical, com teoria, com escalas, com campo harmônico, essas coisas. E o músico que só estuda música, ele não sabe criar aquela vitrine que eu falei, aquela loja que eu falei. Ele não sabe fazer as redes sociais trabalhar por ele. Ele não sabe atrair novas pessoas. Ele não é um imã. Porque essa é uma grande diferença de quando você entende essa sacada, de você se tornar um imã. Quando você é um bom músico e fica lá no boca a boca tentando encontrar alguém, você é um caçador. Você está tentando caçar, opa, consegui, cacei isso, opa, consegui, cacei aquilo. Mas é muito cansativo você levantar, acordar e caçar. Quando você não caça nada, você fica frustrado e tal. E a gente não quer sentimentos ruins na nossa carreira. Você tem que ser um imã. Você fica parado, você trabalha e tal, e as coisas vão chegando, as coisas vão chegando. Então, muitas pessoas querem me pagar para eu analisar e ouvir as músicas dela, sabe? Fazer anotações sobre o que elas precisam melhorar. As pessoas querem me pagar para eu fazer as produções dela. As pessoas querem me pagar para eu fazer letras, compor músicas. Por quê? Porque a minha vitrine, a minha loja, que trabalha 24 horas de forma automática para mim, eu sempre cuido dela, eu trato ela com carinho, eu sei a importância das coisas pro compositor, eu sei criar uma bela vitrine para tudo chegar até mim e eu não precisar ficar caçando. E é uma energia que me possibilita fazer outras coisas, me possibilita estudar coisas novas, me possibilita passar tempo com a minha família de qualidade, me possibilita viajar, como eu falo que eu adoro fazer, me possibilita fazer mais música, fazer mais conteúdo, gravar um evento, vídeos, coisa que eu não conseguiria fazer se fosse há 4, 5 anos atrás. Erro número 6. Acontece mais com MC e com adolescente. Vamos falar de neurociência e de cérebro. O cérebro do ser humano, ele se desenvolve assim, ó, de trás para frente. Quando você vai crescendo, seu cérebro fica desenvolvido ali dos 21 a 23, 24 anos de forma completa. A última parte do cérebro a se desenvolver é o neocórtex frontal. Esse córtex frontal, ele é onde você toma decisões, ele é a sua razão. O adolescente, ele não tem essa razão desenvolvida. Então, por isso que o adolescente é mais impulsivo, por isso que o adolescente, ele briga, o pessoal fala que o adolescente é chato, isso e aquilo, porque o córtex frontal, ele não está totalmente desenvolvido ainda. Então, ele vive muito mais pela emoção do que pela razão. O que isso significa? Significa que ele tem o costume de achar que ele está certo, que só ele está certo, que ninguém entende ele, e não é bem assim. Muitas vezes você tem que vestir as sandálias da humildade e entender, eu tô errando nisso e não tem problema. Ou entender que as coisas não são do jeito que você quer, ou do jeito que você imagina que elas sejam. E eu vi muitos MCs chegando, falando, não, já sei escrever, eu escrevo todo dia, eu sou muito bom nisso, e aí quando eu vejo a letra não conecta a pessoa com as experiências de vida dela, não passa aquele filme na cabeça do fã. A letra da pessoa não faz o ouvinte entrar num quadro e sentir cheiro, gosto, sabor, sabe? Então, eu vejo que ele não sabe escrever letras da melhor forma, mas ele acredita que sabe. E então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um erro brutal, é um erro que impede seu crescimento. Eu que sei muito, tô sempre aprendendo coisa nova, sabe? Então, assim, a gente tem que ser sempre humilde
e entender que sempre tem coisa nova para aprender e você não vai perder com isso, você vai ganhar muito, muito com isso, certo? E não é só porque você escreve há muito tempo que você é bom nisso, você tem que lembrar. Erro número 7, não estabelecer metas. O que é uma meta? Uma meta é o sonho que você coloca no papel. É o sonho que você fala, eu vou alcançar esse sonho. Então, eu tenho as minhas metas e eu tenho elas anotadas no papel. Pô, Rafa, mas o meu sonho é ser um artista famoso, eu não sei como chegar naquilo. Beleza, você vai anotar ela no seu papel e você vai dar de cara com ela todos os dias. Deixa em um lugar muito fácil de você ver. Sempre que você olhar para aquilo, todo dia que você olhar para aquilo, você vai tentar encontrar uma forma de chegar naquilo. E o caminho ele vai abrindo, ele vai aparecendo para você. Às vezes um mentor, às vezes uma pessoa, um contato, que você olha e fala, putz, aquilo ali, se eu fizer assim, eu chego mais perto da minha meta, eu chego mais perto da minha meta, eu chego mais perto. Até o momento que você vai conseguir entender toda a estratégia para você chegar naquela meta. Olha esse vídeo aí que eu separei para você. Dreams without goals are just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, Come but on. more importantly, consistency. Because without commitment, you'll never start. But without consistency, you'll never finish. É como o gato disse para Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, certo? Se você precisa ir, você chega, sei lá, em São Paulo, que é uma cidade gigantesca. Eu moro aqui. E imagina, você pega um carro, você tem que dirigir, você tem que ir para um lugar que é a 1 hora de São Paulo. Só que você não tem GPS, você não sabe que lugar é esse. Aí no meio do caminho você fica com fome, você fica perdido, fica com medo. Você, sabe, às vezes você tá sem dinheiro, você tá sem tempo e você não tem o GPS. Calma, a metodologia, uma estratégia que você monta, uma meta que deve ser alcançada, ela serve para isso. Ela é como o GPS do carro, que vai te levando para o lugar correto, o Waze. E se você errar o caminho, o GPS faz o quê? Ele chora, ele, meu Deus, não, agora acabou. Não, ele recalcula a rota e acabou. Recalculando rota e vamos continuar atrás da meta. Essa é a importância da meta. A meta não deixa você ficar chorando e falar, mas eu não consigo, não é pra mim. Não, ela fala, você tem coisa pra fazer. Ó, aqui, ó, isso aqui deu errado, mas agora você vai tentar essa outra coisa, saca? Então, escreva suas metas, isso é muito importante. Isso faz parte da sua organização. E quando as coisas dão errado, você tem metas, você só descansa e volta no outro dia, parecendo super-homem, ou a Mulher Maravilha. Sabe? Eu me sinto invencível. E o cansaço, quando você não tem metas e no final do dia você tá cansado, seu cérebro começa a duvidar de tudo. Você vai deitar na cama, você começa a se sentir mal, não é pra mim. E isso é só cansaço. Quando você tem metas, uma estratégia, você começa a perceber que isso é só cansaço. Você fala, não vou cair nessa armadilha da minha cabeça, nessa crença que só me limita, que só trava a minha carreira. Eu vou respirar fundo, vou dormir. Amanhã eu acordo, vai estar tudo resolvido, vai estar tudo bem. Eu vou estar muito bem para voltar a correr atrás da minha meta. Erro número 8. Medo do que vão pensar. Pô, muito comum, velho. O artista tá lá escrevendo a letra dele, tá... Nossa, que da hora, agora sim, a inspiração, tá tudo fluindo e tal. Ele escreve uma linha e fala, putz, mas tal pessoa vai pensar nisso. Aí ele vai escrever outra coisa, putz, mas tal pessoa vai pensar naquilo. Mas seria tão perfeito eu falar sobre isso. Putz, mas eu queria tanto. Fala, faz. Para de travar por causa dos outros. Para. Isso trava a sua criatividade e limita todo o processo. Você não passa de uma barreira. Pô, o Michael Jordan, ele não foi aceito como pra jogar basquete na escola. Sabe? Ele não passou no time de basquete da escola. Ele aceitou aquilo e falou, não sei o que. Não, ele ignorou o que as outras pessoas pensavam e falou, vou jogar mais, vou treinar mais, eu vou ser o melhor. Ele virou o melhor. Erro número 9. Perfeccionismo. Se você é perfeccionista igual eu, você vai ficar trabalhando na mesma música por anos e não vai evoluir. Perfeccionismo é insegurança. Você quer ser perfeccionista para mostrar para as pessoas que não. Você tem que ter um tempo, uma deadline, né?
que é um prazo para você começar e terminar a sua composição, ok? E aí você dá o seu melhor nesse tempo. Ponto. Se você, mais isso, mais aquilo. Não. Você acha que quem evolui mais? A pessoa que fica 1 ano trabalhando na mesma composição ali, arrumando detalhes, ou a pessoa que faz 50 composições no ano? E vai fazer a 51ª composição? Com certeza essa pessoa aqui evolui muito mais, 50 vezes mais do que a que ficou lá sendo perfeccionista e arrumando detalhes. Erro número 10. Reclamar que não tem dinheiro e não fazer nada para ir atrás dele. Certo? A gente já trabalha com o que a gente ama. A música ajuda as pessoas a viverem a vida delas de forma mais leve, mais saudável, mais gostosa, mais tranquila. E se você é compositor, músico e é bom no que você faz, tá resolvendo quase todos os seus problemas. Se você não é, você tá resolvendo esse problema também, tá ficando bom. Porque você tá aqui, né, nesse evento, melhorando. E assim, eu sei como a vida é tensa. Eu não tinha dinheiro até meus... Eu não tinha uma casa até meus 20 anos, sabe? A vida é mó treta. E quando meu irmão ficou internado no hospital, aí eu tinha, sei lá, 3 mil reais no banco. Aí eu falei pra minha mãe, vamos tirar ele daqui, eu gasto todo o meu dinheiro, eu pago e tal. Aí minha mãe falou, filho, o que você tem não dá pra um dia na UTI. E ele tava na UTI. Nesse momento eu olhei e eu falei, nunca mais eu vou querer passar por isso na minha vida. Nunca mais, nunca mais. A próxima vez que isso acontecer, porque vai acontecer, sabe? As pessoas adoecem. Eu não quero que ele tenha esse tratamento horrível, esse tratamento lixo mesmo, sabe? Eu quero poder pagar o melhor tratamento para minha mãe, para meu filho ou minha filha no futuro, para as minhas irmãs, para o meu pai, para minha avó. Eu quero dar o melhor para minha família. E não é porque eu trabalho com música que aí o pessoal vem com aquele papo, então você vai se vender pro mercado, você vai... Gente, para com isso. A gente não é criança mimada. A vida adulta não é, se vendeu, nossa, que lixo que você é. Não. A vida adulta é treta. É muito difícil. Sabe qual é a segunda maior causa de divórcio no mundo? É financeira, é dinheiro. Aí pra você não se vender na sua música, você vai perder, sei lá, eu perdi meu irmão. Ou você vai perder a mulher da sua vida, um casamento. Ou seus filhos, suas filhas vão ter que estudar num colégio que não é legal, sabe? Você não vai poder dar uma saúde adequada pra sua família, você não vai ter seu conforto, seu carro, sua casa. Tá errado. E quem fala isso, que você se vendeu, que isso e que aquilo, não vai pagar um boleto pra você. Não vai te ajudar quando você estiver na pior. É você por você. É você pela sua família. Então a gente tem que ir atrás do dinheiro, sim. A gente já faz o que a gente ama, a gente já faz o que a gente gosta, a gente já ajuda as pessoas, a gente já estuda, já busca ser melhor a cada dia. Então, o último passo é você ser recompensado por isso. E dinheiro não é, meu Deus, como dinheiro é uma coisa horrível. Não, dinheiro é uma moeda de troca. Você quer um pão, você vai lá e compra o pão com seu dinheiro. Por quê? Porque você não quer acordar 5 horas da manhã, fazer um pão para você comer um pão. Não, o cara fez esse serviço, você fala, em troca desse serviço, eu vou te dar esse dinheiro para eu ter um pão. E não precisa ter esse trabalho de fazer um pão, sabe? E aí você faz uma coisa que você sabe, que você entende fazer, que é música, para você ser recompensado por isso de uma outra forma. Então dinheiro não é algo ruim, ele é só uma moeda de troca. E o lance de, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o que lá. Gente, é buscando, é indo atrás do dinheiro que você vai ter dinheiro. É indo atrás de coisas que vão te ensinar a buscar o dinheiro, estudando estratégias da forma correta, que você vai conseguir ter dinheiro na sua vida. Não é reclamando e ficando parado e sem ir atrás do dinheiro. E geralmente quem fala, essa pessoa se vendeu, essa pessoa isso, ela não tá indo atrás, saca? No livro Pai Rico, Pai Pobre tem um trecho que ele fala, né? Que o pai pobre dele falava assim, a gente não tem dinheiro para comprar isso, nem pensar. E o pai rico falava, o que você vai fazer para você conseguir comprar isso?
Como você vai conseguir dinheiro para você comprar isso que você quer? E, pô, tudo na vida é questão de perspectiva. Quando você começa a olhar a vida com esse olhar curioso, você começa a falar, tá, mas o que eu posso fazer? Será que não dá mesmo? Pô, olha, aquela pessoa fez aquilo. Olha quem fez. Fala, pô, ele fez, ele conseguiu desse jeito. Pô, então, talvez seja desse jeito que eu consiga chegar ali onde eu quero, sabe? E aí tem a meta, né? Olha a meta aí, aonde ela quer chegar, ela vai dando jeito e procurando até conseguir. E quando você corta essa meta, você fala, a gente não tem dinheiro pra isso. Você fica perdido e fala, tá, eu não tenho dinheiro pra isso. E você não faz nada. Então esse é um erro muito grande. Erro número 11, comparação. Essa é a pior tortura que você pode fazer pra você mesmo. Olhar o coleguinha do lado e falar, como que essas músicas ruins fazem sucesso, como ele consegue ou não, é tudo uma panelinha, não tem nada disso, tá, gente? Não tem nada disso. Se, você chega com uma música boa pra caramba, você acha que um Gustavo Lima da vida não vai querer essa música? Pô, se você chega com uma música boa pra caramba, você acha que as pessoas não vão ouvir porque, não, só ouço música de tal artista? Não. As pessoas gostam disso, sabe? Não tem... você se comparar, você olhar a outra pessoa, olhar a vida dela e falar, eu não consigo, você está se fazendo de vítima e isso não é legal pra você. Você não vai chegar a lugares assim. E, quando você se faz de vítima, você também é visto como, entre aspas, um coitado e tal. Quem quer trabalhar ao lado de, entre aspas, um coitado? Nada, gente, só pensando, você tem uma pessoa que ela tem... Você vai trabalhar do lado de uma pessoa, você vai compor uma música com uma pessoa. Aí você vê uma pessoa que tem confiança, que ela estuda, que ela mostra o que ela faz, que ela vai pra cima e tal. E você tem uma pessoa que se vitimiza, mas isso é muito difícil, mas ninguém consegue, mas hoje eu não tô bem pra compor uma música, mas hoje. Qual das duas você vai escolher pra trabalhar do seu lado? Obviamente a pessoa que dá um jeito de resolver o problema, que não fica se vitimizando, certo? Então você também não pode fazer isso. Assim você vai conseguir muito mais contato, muito mais networking, você vai ver como sua vida vai fluir melhor. E eu sei que é difícil a gente não se comparar, tá? Eu sei, é difícil pra caramba. Mas você tem que respirar fundo e olhar pra sua vida. Se você tá olhando a vida de outra pessoa, você não tá olhando a sua. O nosso tempo, o nosso dia é limitado. A gente mal tem tempo pra fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, gaste seu tempo com você, melhorando e evoluindo a sua própria vida. É muito melhor. 12. Esperar por inspiração. Aí você fica lá, você passa o seu dia, você fala, hoje o dia não tá muito legal, não vou compor hoje, deixa pra depois, mais tarde eu faço, vou fazer as coisas na minha vida e ver se alguma coisa me inspira, eu vou isso e aquilo. Aí você chega no final do dia, você tá com aquele sentimento, não fiz, ou eu tenho que fazer, você vai fazer, você não tem mais energia, não tem mais criatividade. E a inspiração, ela, ao invés de te ajudar, ela se torna uma muleta. E quem corre de muleta? Você quer chegar daqui até lá o mais rápido possível. Você quer chegar de bicicleta, você quer chegar de carro, você quer chegar de avião, mas você tá com uma muleta. Essa muleta tá te impedindo. Você não consegue nem andar direito. E a gente quer chegar de avião, de jato, em 2 minutos. A gente não quer demorar 5 horas, 2 dias, 10 anos. Não, a gente quer diminuir 10 anos para 1 ano. Diminuir 10 anos para 6 meses, certo? Erro número 13. Erro número 13. Começar a compor da folha em branco. Vamos lá, vamos testar seu cérebro? Pense em alguma coisa. Difícil, né? Sabe por quê? Porque o seu cérebro não funciona sem direcionamento. Direcionamento é aonde eu quero ir. Lembra da meta? E aí você trava. Agora, vamos lá. Pensa em um elefante. Ficou mais fácil, né? Você teve direcionamento. E mesmo que eu falar, não pense em um elefante, não pense em uma girafa, não pense num cachorro, você vai pensar. Você vai pensar. E acabou. E você tá vendo essas imagens que você pensa aí na sua cabeça, que grudam assim? São essas imagens que sua música tem que gerar nas pessoas. Aí já fica uma dica de bônus, certo? Então, aí você fala, legal o direcionamento. E se você puder direcionar mais ainda?
pense um elefante comendo amendoim deitado embaixo de uma árvore. Nossa, você teve cenário, você teve o que ele estava comendo, você teve gosto ali, você teve ele deitadinho. Então foi muito específico, teve muito direcionamento. Seu cérebro precisa de direcionamento. Sem direcionamento, na folha em branco, você trava. Você não tem criatividade por causa disso, porque falta direcionamento. E a gente chegou no exercício de hoje. Que o exercício de hoje é sobre isso. É sobre direcionamento. Eu vejo que muitos de vocês têm problemas com tema. Ah, eu não sei escrever para outros temas. Ou o tema é difícil, tema isso, tema aquilo. E é verdade, a gente é muito confuso no começo. Mas, pô, por exemplo, música de amor. Quantas músicas de amor tem por aí? Centenas de milhares, desde que o ser humano se conhece como ser humano. E sempre vem uma música nova de amor. Então, o problema não é o tema, o problema é como você faz, como você escreve e como você organiza o tema para ele ser um tema que te traz direcionamento, certo? E eu vou te mostrar aqui uma técnica prática que serve para qualquer estilo, para você ter esse direcionamento e aflorar a sua criatividade. Vamos lá? Vamos começar com um grande tema. O grande tema é tipo assim, negócios, amor, saúde. Esse é um grande tema, um tema que engloba muita coisa, porque dentro de saúde você também tem saúde, você tem alimentação, nutricionismo, você tem exercícios, você tem, dentro do exercício você tem basquete, você tem academia, dentro da academia você tem hipertrofia. Então é um grande nicho, é um nicho que engloba tudo, certo? E esse grande tema é o amor, o tema de hoje, fechou? Agora, responda essas perguntas e em relação ao tema. São 4 perguntas que você vai responder em relação ao seu tema amor. Primeira pergunta é, quando aconteceu? Quando? Quando aconteceu o amor? Então você tem o amor. Ele aconteceu no inverno? Aconteceu no verão? No passado? Ou no presente? Foi agora, você se deparou. Quando ele aconteceu? Então você coloca amor e você escreve na frente quando ele aconteceu. Certo? A segunda pergunta é, como aconteceu o amor? Ah, ele me irritava na escola. Ou eu esbarrei nela e ela era a coisa mais linda do mundo. Ó que da hora. Então, como aconteceu? Beleza? Terceira pergunta. Por que aconteceu o amor? Ah, porque quando eu esbarrei nela, olhei nos olhos dela, aqueles olhos castanhos, claros, lindos, pareciam um mel. Olha que louco. Ou, porque ele é o único que me entende e ele me ouve tão bem. Ou porque eu estava carente depois de tanto tempo. Por que o amor aconteceu? E a quarta pergunta é, aonde aconteceu o amor? Na festa, na escola, no chalezinho, na aula de basquete, na praia, aonde? Certo? Dessa forma você monta o seu tema com direcionamento que vai aflorar sua criatividade antes de começar a escrever uma letra. Quer ver como o meu ficou? Vamos lá. O meu é o amor de inverno no parque. Ela chegou quando eu menos esperava. E eu me apaixonei porque ela me mostrou como eu estava perdido. Olha, ela me mostrou uma coisa que eu mesmo não via. Certo? E aí fica muito mais fácil criar uma letra em cima disso, né? Fora que, lembra do elefante que eu te falei? O elefante, quando eu falo pense em um elefante, você só pensa no elefante e mais nada em volta. Mas quando eu falo pense em um elefante deitado, comendo amendoim embaixo de uma árvore, olha a árvore aparecendo dentro da sua cabeça. O cenário dessa árvore aparecendo. E você vai se conectar com uma árvore baseada nas suas experiências de vida. O meu elefante era desenhadinho, tipo cartoon, sabe? O seu pode ter sido de uma forma diferente. É o elefante que você conhece, a árvore que você conhece, é o amendoim que você conhece, certo? E nisso, eu como compositor, eu me conecto com as minhas experiências de vida, quando eu estou escrevendo dessa forma, eu imagino os meus cenários, mas quando você ouve a minha história, você imagina os seus próprios cenários, baseado na sua experiência de vida. Então a gente se conecta. Olha que legal, você não quer uma música que conecta com as pessoas, que gruda nas pessoas? Tá aí. E para exercitar, você vai fazer uma lista de temas. Tem amor, você vai ter festa, você vai ter
Deus, você vai ter tudo que você quiser. Faz uma lista de grandes temas, assim, e aí você faz essas 4 perguntas. Quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e aonde aconteceu. Dessa forma, independente de como for a sua letra, você já vai criar um cenário, você já vai criar um filme dentro da cabeça de quem está te ouvindo. Você já vai criar um filme que conecta o seu ouvinte nas experiências de vida dele. Você vai criar um filme que conecta o seu ouvinte com a sua música. E, consequentemente, a chance dele se tornar seu fã é muito maior. Então, antes de fazer isso, alguém ouvia sua música, 10 pessoas ouviam sua música, aí 100 pessoas ouviam sua música, aí 3 viravam seu fã, ou 4 viravam seu fã. Agora, de 100 pessoas que vão ouvir sua música, as 100 com certeza vai passar um filme na cabeça delas, e se ela gostar, se aquele for o estilo dela, ela vai se conectar. É certeza. Então, assim, dessas 100, vamos falar que 30 falam, mas eu gosto de samba e você fez um trap. Beleza. As outras 70, elas falam, nossa, eu amo trap, olha, passou um filme pela minha cabeça, que louco. Nossa, que música boa, hein? Antes da pessoa pensar, se ela gostou, se ela não gostou, se ela tá entediada, se ela não tá entediada, ela vai se conectar com as experiências de vida dela e dessa forma a sua música vai grudar nela. Ela nunca mais vai esquecer, ela vai se tornar inesquecível, certo? Independente do estilo, como eu prometi. E como a sua criatividade aflora, você com certeza vai escrever sua música com uma velocidade muito mais rápida, muito mais avassaladora do que alguém, escreve uma música aí. Aí demora horas. Você fala, não é bem assim e tal. Mas escreve uma música aí sobre um amor de inverno, que você esbarrou nela e os olhos castanho mel dela te hipnotizaram. Aí você fala, nossa, vou escrever agora, certo? E essa música fica muito menos entediante. Vou te contar a história do elevador. Tinha um condomínio com vários prédios em que as pessoas reclamavam que o elevador demorava demais. Nossa, esse elevador é muito lento, esse elevador é muito ruim, esse elevador é horrível. Aí o síndico foi orçar, falou, vamos trocar esse elevador? E um elevador, pra quem não sabe, custa, sei lá, R$1 milhão. O elevador é muito caro. E aí não tava dentro do orçamento do prédio. Aí o que esse síndico fez? Ele falou, quer saber? Vamos colocar um espelho nesse elevador. De repente, as reclamações sumiram. Por quê? Não era o tempo do elevador ali que faziam as pessoas reclamar. Era o tédio. Ficar ali no elevador parado, às vezes olhando pra cara de alguém, que você não é um vizinho, que você nem fala oi, você fica ali meio sem jeito, tal. Não. Quando colocou o espelho, a pessoa olhava, se entretia, tal. E de repente, cheguei. Entende? Você tem que entreter as pessoas para elas ouvirem sua música da forma correta, de uma forma que gruda na cabeça, com detalhes, ser específico, pintar um cenário, pintar como as coisas aconteceram, aonde elas aconteceram, por que elas aconteceram. E aí você conta uma história completa, independente do estilo, independente se você quer refrão ou não, independente se você é underground, ou se você é pop, ou se você é do sertanejo, do trap, do funk, do pop, do rap, independente de tudo, do gospel, certo? Por isso eu falo, nosso método funciona para todos os estilos. E dessa forma você vai escrever músicas muito mais rápido. Lembra que eu falo? Músicas que grudam em 30 minutos? Tá começando a clarear o caminho, né? Seu exercício, pega ele e posta na nossa comunidade do Facebook. A gente vai sortear o nosso livro Desafio de 10 Dias, Os 7 Sentidos, no valor de R$97, para todo mundo que postar. Então, se você postou, você está participando do sorteio, ok? Você não precisa postar só o exercício. Você pode postar uma dúvida, você pode fazer um resumo dessa aula e postar uma foto, ou postar o resumo, copiar e colar o resumo lá. Pra gente saber, pra gente interagir, pra gente se conhecer de uma forma mais legal, certo? Então, corre lá, faz isso aí para você participar do sorteio. E vamos finalizar essa bela dessa aula, então vou revisar aqui com vocês o que a gente viu, Hoje a gente viu que com a técnica é possível compor músicas que grudam em 30 minutos. Vimos também que é possível ter uma vida digna, receber em dólar e um salário gordo com streaming, que não tem limite esse salário. Eu te mostrei que os compositores ficam com 51% de toda a renda desse streaming e que o streaming rende dinheiro enquanto você dorme.
Vimos como atrair pessoas para sua música de forma automática no Instagram e que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo com streaming, ainda mais por render em dólar, né? Deixa eu ver o que mais a gente viu aqui. Eu te mostrei que os compositores ficam com 51% de toda a renda desse streaming e que o streaming rende dinheiro enquanto você dorme. Coisa boa, né? Dorme, passa tempo com a sua família, viaja. Você viu na minha história a importância de cada um dos 4 pilares para você não cometer os erros que eu cometi também, para você evoluir, para você não precisar de 13 anos de muito estudo obcecado para você chegar aqui onde eu cheguei. Você consegue em muito menos tempo com os nossos 4 pilares. E também eu te mostrei que mesmo nunca foi fácil, eu não tinha dinheiro, não tinha apoio das pessoas, e mesmo assim o que faz as pessoas te apoiarem é o resultado, você tem que mostrar resultado. E que isso resolveu o meu problema e vai resolver o seu também. E aí quais são os nossos 4 pilares? Ó, mais esforço, menos resultado, escrita de letras que grudam, teoria musical de forma simples, prática e dentro do computador ou direto no violão ou no piano, pro mercado de trabalho mesmo. E marketing, lançamento e gestão de carreira. Que não adianta você ter uma ótima composição e ninguém ouvir ela, e não adianta você ter um ótimo marketing para uma péssima composição que ninguém vai ouvir do mesmo jeito. E que você, só de estar nesse evento, você está se posicionando à frente de 3,7 milhões de compositores que tem aqui no Brasil, de acordo com o ECAD. E a minha meta é essa, é acumular histórias dos compositores e a gente ter um time forte, um time pesado pra gente ganhar todos os campeonatos que aparecerem na nossa frente, certo? Porque junto a gente é muito mais forte. E vamos revisar os erros que a gente falou nessa aula hoje? Compor sem uma estratégia, culpar o equipamento e não ir atrás de conhecimento, não estudar o básico de campo harmônico, não saber encontrar o tom da música, ser um ótimo músico, mas que só entende de música. A pessoa que escreve há muito tempo e por isso acha que sabe escrever letras boas. Não estabelecer metas. O sonho escrito no papel se torna uma meta. Se você não escrever, ele é só um sonho. E o sonho não é realidade, né? Medo do que vão pensar. Sua mente te limita, toma cuidado. Perfeccionismo é insegurança. Dê o seu melhor no tempo que você tem para trabalhar. 10. Reclamar que não tem dinheiro e não ir atrás do dinheiro, não resolver seu problema. 11. Se comparar com o amiguinho. Quando você olha a vida do outro, você deixa de olhar a sua. E no final eu deixei um exercício simples que monta um filme na cabeça do seu fã para ele se conectar com as experiências de vida dele, você se conectar com as suas experiências de vida de forma simples, leve, prática, que serve para qualquer estilo. Da hora, né? Coisa pra caramba! E na próxima aula a gente vai ver o jeito certo para você compor músicas que grudam em 30 minutos, do zero a viver de música. Com exercício prático, porque você ama exercício, eu sei disso. Não esqueça de ir lá no Facebook postar o seu resumo, postar os erros que você cometeu, as dúvidas que você tiver, que a gente vai estar lá, minha equipe vai estar lá pra gente responder, pra gente conversar, tá? Lembra, juntos nós somos mais fortes. E, fazendo isso, você vai concorrer ao sorteio do nosso livro, Desafio de 10 Dias, certo? E fechou. Bora pra cima.